Você está ouvindo CoBlueCast. Estamos aí para mais um episódio do CoBlueCast. Estou aqui com a Cristina Borges e o Lucas Farias. Hoje a gente vai bater um papo sobre a LGPD, né? O que é, quais os impactos disso, dessa lei, né, que está em vigor aí agora no Brasil. E vou pedir para vocês se apresentarem só para o pessoal que está nos ouvindo primeiro, antes da gente começar. Meu nome é Cristina, sou advogada, eu atuo com direito digital e direito civil. E nessa área do direito digital, hoje a gente tem trabalhado muito mais essa parte da LGPD, né? Claro que o direito digital envolve diversas outras coisas, mas o que está mais em alta agora é a LGPD. Então, o advogado ele tem um papel importante nessa implementação e o profissional de segurança da informação também tem um papel importante. Então, esses dois profissionais realmente são essenciais para que isso aconteça, né? Então, eu vou deixar o Lucas se apresentar um pouquinho, né? Porque ele é o profissional que é de segurança da informação e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou o Lucas Farias, sou analista de segurança da CoBlue e aqui dentro eu sou responsável justamente de fazer essa implementação LGPD e seguir também alguns requisitos que tem ali na ISO 27001, que é justamente a norma de segurança da informação, e fazer esse bate-bola junto com o jurídico, né, que é isso que a LGPD sugere, juntar essa parte da segurança da informação em si, a cibersegurança, junto com o jurídico de uma empresa. Legal, Lucas. Bom, então assim, muito tem se falado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E as empresas estão correndo de alguma forma para se adaptar à legislação, tentar colocar em ordem todos os processos que elas precisam para não correr nenhum risco, né? E aí fica a pergunta, né, mas por que elas estão correndo tanto? Tem riscos envolvidos no não cumprimento dessa lei? O que pode acontecer com uma empresa que porventura não se adaptar, não conseguir implementar isso? Tem sim. Inclusive, as sanções que estão previstas na LGPD, elas ainda não estão valendo, né? Então, muita gente pensa assim, mas se a sanção não está valendo, por que eu vou implementar agora? Né? Por que eu vou fazer agora se não tem nenhuma sanção valendo ainda para quem infringir essas regras, né? As regras lá da LGPD? Porque existem possibilidades de processos judiciais. Então, a gente já viu, né, na mídia, já falaram sobre vários vazamentos de dados e o que acontece? Se uma pessoa se sente lesada, eu sou um usuário, eu me sinto lesada com o vazamento de um dado meu, eu posso tranquilamente entrar com uma ação judicial pedindo uma indenização por danos morais, né? E a gente já tem visto que isso já é uma realidade, isso já tem acontecido, empresas já estão sendo realmente condenadas a pagar essas indenizações. Então, além das sanções que ainda não estão em vigor, a gente também tem esse risco de ações judiciais. O que acontece é que na LGPD as sanções e punições vão entrar em vigor depois de alguns itens da LGPD, ou seja, a partir de agosto de 2021 as sanções e punições entram pela LGPD em si, mas por enquanto ainda não estão funcionando. Estão funcionando algumas coisas previstas na LGPD, só que a aplicação das punições estão sendo feitas pelo Ministério Público por outra via, e não pela LGPD em si, não pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Legal. E de modo geral, para quem está nos ouvindo, assim, você pode aplicar essa adaptar a tua empresa de alguma forma em diferentes segmentos, né? Eu posso ter uma empresa do varejo, uma consultoria, um escritório de advocacia, posso ser uma empresa de tecnologia. E tem diferença dos segmentos na forma de implementar, em como isso impacta? Será que a gente podia falar um pouquinho disso? Então, na parte jurídica, cada empresa vai ter a sua peculiaridade, né? Então, uma empresa vai precisar de uma coisa, outra empresa vai precisar de outra. Todas vão precisar dessa adequação. Todas as empresas, independente do ramo, independente do tamanho da empresa, todas vão precisar se adequar. Mas, assim, por exemplo, o jurídico ele trabalha com instrumentos, né? Então, nós temos contrato, nós temos NDA, que é aquele termo de confidencialidade, nós temos vários documentos, política de privacidade, termos de uso, e cada empresa vai precisar de determinado instrumento, por exemplo, né? Então, de repente, o termos de uso, política de privacidade, que a gente utiliza em empresa de software, que a gente utiliza em empresas que têm sites ou aplicações, a gente não necessariamente vai precisar em empresas que são somente físicas, por exemplo, uma padaria,
né, ou um mercado, então tem as suas peculiaridades, mas uma coisa é certa, todas elas precisam se adequar. Sim, justamente o que muda é essa relação com a tecnologia, né? Como a Cris falou, vai ser diferente a análise de uma padaria para uma empresa de software. Mas ainda assim, todas elas vão ter que se enquadrar ali de acordo com os princípios que tem na LGPD. Todos os princípios são aplicáveis a todas as empresas, independente do ramo. Eu posso, por exemplo, ali o primeiro princípio, que é a finalidade, eu posso muito bem aplicar esse princípio na padaria. Só que a diferença vai ser a forma como eles lidam com os dados e as soluções que a gente vai sugerir. Talvez seja uma solução física, sim. As soluções físicas também são previstas pela legislação, elas se enquadram. Vai ser uma solução tecnológica também aplicável. A questão é que a LGPD se aplica a qualquer ramo de empresa, né? Qualquer empresa, de qualquer ramo, e independente se é tecnológica ou não, se aplica soluções tecnológicas nos seus processos ou não, ela vai ter que estar enquadrada ali, e é bem possível isso, as soluções físicas e tecnológicas serem aplicadas ali para enquadramento da LGPD. Legal. E que para quem tá ouvindo agora, talvez tá percebendo o risco, falando, poxa, meu negócio, então eu tô ferrado, não fiz nada disso, não faço ideia do que eu faço agora, descobrir mais um risco que eu tenho na empresa. Por onde que a pessoa começa? Assim, qual que é talvez alguns primeiros passos, talvez não tenha um caminho só, vocês podem falar melhor do que eu, para eu dizer assim, cara, agora começou, tenho que implementar a LGPD, o que eu faço? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, uma coisa que a gente fala muito aqui na CoBlue, é com relação à medição. Você vai precisar medir o que você tem e o que você não tem com relação à LGPD. Aqui a gente chama de gap, em vários pontos do mercado com relação à segurança da informação. A gente identifica esses gaps, esses buracos, né, com relação ao enquadramento. Então, você vai identificando esse enquadramento de acordo com os princípios que tem ali na LGPD, que são 10, e também as bases legais também estão ali na LGPD, que também são 10. Então, você vai identificando ponto a ponto desses gaps, o que sua empresa tem, o que não tem, em cima das bases legais e dos princípios, e a partir daí você vai conseguindo dimensionar, né, mapear aquilo que você precisa para estar de acordo com a legislação. Deixa eu só complementar aqui um pouquinho. O Lucas, o que ele disse é exatamente isso, né? Então, a pessoa está pensando agora assim, tá, mas como que eu vou fazer isso? Né? Quem que eu vou procurar? Né? Por onde eu vou começar? Então, assim, primeiro, você tem que procurar um profissional especializado nessa implementação da LGPD, né? Ou um profissional ou uma empresa, né, que faça esse tipo de adequação ou que te mostre o caminho. Então, a partir desse momento, o que a gente faz? Por exemplo, quando se vem para nós, né, esse tipo de situação, primeiro a gente faz um documento chamado Data Mapping. O Data Mapping é o documento que vai fazer o mapeamento dos dados por setor, dentro de uma empresa. E dali, a gente faz essa análise de todos os riscos que tem a empresa e a gente encontra as soluções que são necessárias para que essa empresa esteja adequada. Outro documento que a gente tem é o GAP, que é o Lucas quem faz esse documento, que é um documento bem mais completo. E aí esse gap que o Lucas faz, ele mapeia todos os riscos dessa empresa. Aí ele não é feito por áreas, né, Lucas? Ele é feito de uma forma geral, né, o que é diferente um pouquinho do data mapping. Mas esses dois documentos são os documentos que identificam, né, para o profissional que faz essa implementação. E eu acho muito importante que as pessoas saibam que a gente vê muito assim, o advogado às vezes quer fazer isso sozinho, ou o profissional de segurança quer fazer isso sozinho. E é muito importante que sejam os dois profissionais, né? Porque cada um entende de uma coisa e a empresa precisa das duas coisas, né? A empresa precisa das duas áreas. Então, é muito importante que sejam os dois colaboradores, né? O jurídico e o que entende de segurança da informação para poder começar a implementar isso na empresa, para poder começar a mostrar esses riscos e apresentar essas soluções. Toda empresa ela vai participar desse mapeamento, né? Então, quando for fazer um mapeamento de uma empresa, por exemplo, quando a gente faz o data mapping e tem lá o marketing, o jurídico, né, produto, enfim, cada responsável pelo seu setor vai responder um questionário, né, para que a gente possa identificar
o que acontece lá dentro do setor e poder dar essas sugestões. Mas quem vai dar as sugestões é o time que está implementando a LGPD. Então, nesse caso, jurídico e segurança. Né? E eu acho que nunca duas áreas tiveram que andar tão juntas como a gente anda agora, né? A gente anda de mão dada praticamente, eu e o Lucas todos os dias. Eu acho que é a pessoa que eu mais falo na minha vida. Realmente. Nunca antes a gente teve o jurídico tão próximo da segurança, que está me dando até umas skills de análise de lei, e é uma coisa assim que antes não foi pensada para TI, né? Essa informação, a nossa origem é TI. Aí vem a parte de jurídico, de análise de lei. Então, uma skill nova que o pessoal de segurança da informação tem que ter, e tanto advogados também já estão tendo conhecimento maior de segurança da informação, de tecnologias e soluções. Então, é bem legal essa relação que a gente tem hoje. Cara, que legal, assim, porque é um tema que a gente conversou já algumas vezes no podcast, e parece que o que vocês estão fazendo é praticamente a formação de um squad, né? E é uma coisa que a gente falou muitas vezes, assim, que eu realmente acredito, né, acho que é uma postura geral da EcoBlue, que as áreas das empresas, elas vão ser muito mais voltadas às habilidades que cada pessoa tem. Então, aquela história de anunciar é com marketing, vender é com vendas, e atender é com o time que faz o atendimento depois. E aí fica assim, todo mundo separado, cada um na sua caixinha. Isso já não funciona mais, né? Você tem habilidades complementares, né? Por que alguém de marketing não pode ajudar a anunciar um produto para alguém que já é cliente, já ajudar o time de atendimento? Por que o jurídico não pode sentar com segurança e discutir um tema comum entre os dois, né? Então, acho que é um processo natural que está acontecendo nas empresas, nesse caso um pouquinho forçado da lei, né? Forçou essa transformação um pouquinho mais rápida, das áreas romperem essas caixinhas, essas barreiras e começarem a trabalhar juntas, ver quem que tem uma habilidade complementar a mim, um conhecimento técnico de uma área que eu não tenho, que pode me ajudar a desempenhar a minha função, atingir um objetivo da empresa. Eu acho que essa união que vocês estão fazendo, que vocês estão percebendo, né, pode ser até uma tendência essas áreas passarem a trabalhar mais juntas, tem tudo a ver com o que a gente vem falando, e vocês falaram, né, que nunca tiveram tão juntos, isso está acontecendo em outras áreas, né, a gente está vendo marketing e vendas cada vez mais juntos nas empresas, times de desenvolvimento de produto, de software cada vez mais próximos dos times de atendimento ao cliente, para pegar a demanda certa daquilo que vai desenvolver, que vai colocar na sua aplicação. Então isso está acontecendo, e é legal ver isso evidenciado bastante no trabalho de vocês. Sim, e o engraçado é que se a gente for pensar há algum tempo atrás, né, a advocacia ela era vista como uma profissão muito conservadora, né, extremamente conservadora, e a área de tecnologia é extremamente moderna, então nós éramos praticamente opostos, né, nós éramos profissionais opostos, e hoje o profissional de tecnologia está tendo que entender essas leis antigas até que a gente tem para poder entender a LGPD, que é uma lei nova, né? Porque tem muita coisa que para tu entender uma lei tu tem que entender como que funcionam as legislações, tu tem que entender alguns termos que são termos às vezes um pouco mais antigos nas leis, né? E a gente, né? Nós advogados estamos tendo que correr atrás do prejuízo também para entender da tecnologia. Mas é isso que eu digo, é cada macaco no seu galho, porque, como o Lucas estava falando ali, várias soluções que a gente precisa buscar para fazer essa implementação, e soluções muito técnicas, né? Bem técnicas mesmo, relacionadas à tecnologia, à segurança, e o advogado não vai entender disso, né? É muito difícil o profissional que ele entende muito bem do direito e ele também vai entender muito bem sobre essas soluções tecnológicas, né? Para evitar esses ataques cibernéticos e vazamentos de dados. Então, por isso que a gente realmente precisa andar de mãos dadas, e hoje eu estou conseguindo entender um pouco mais a realidade do Lucas, um pouco mais dessa parte tecnológica, e o Lucas também já está super por dentro de todas as leis, já está entendendo super bem da legislação, então está sendo bem legal mesmo esse squad nosso, a gente está se dando super bem. O que acontece é uma complementação, né? A gente entende bem, nós entendemos bem da nossa área, como especialistas, mas aí está vindo um complemento que não era pensado antes. Como que antes a parte jurídica entraria como complemento de uma segurança da informação ou vice-versa, né? Essa possibilidade nova que a LGPD vem trazendo para cá, para a EcoBlue, tem sido uma experiência muito legal, muito boa. Eu queria fazer uma coisa agora, a gente falou bastante das funções, né, de como elas se complementam, né, jurídico e segurança. Eu queria falar um pouquinho do cenário geral
da LGPD, e também dizer assim que a gente que está no grupo do WhatsApp da empresa, o que o Lucas posta por semana de ataque hacker que acontece nas empresas, vazamento de dados, acho que toda semana, algumas vezes por semana, o Lucas está postando sempre ali, e só depois de um tempo que eu fui me dar conta, cara, ele posta toda semana um ataque diferente, às vezes uma base de dados grande foi invadida, né, pessoas perderam suas informações. Eu acho que era legal a gente situar um pouco para quem está ouvindo o tamanho do problema, porque às vezes ele não é tão evidente, né? O cara fala, poxa, mas tudo bem, eu posso implementar tudo isso para seguir a lei, mas não vai acontecer um ataque, ninguém vai me invadir. Isso acontece, Lucas, ou é coisa de filme americano? Não, isso acontece mesmo, inclusive nesse período de pandemia, no qual o trabalho remoto ele aumentou muito, né? A quantidade de ataques vem aumentando, e isso vem deixando claro, evidente, o quão as empresas não estão preparadas, não estão se protegendo com relação à privacidade dos dados dos clientes. Então, o Brasil é um dos países que mais recebem ataque mundialmente, segundo os dados da Kaspersky. Então, isso fica muito evidente, fica muito claro do quão, de uns anos para trás, as empresas não têm esse cuidado maior com relação aos seus bancos de dados, aos seus servidores, às suas aplicações, porque isso nunca gerou uma preocupação. E também o que acontece hoje em dia é que qualquer coisa que aconteça, todo mundo sabe. Uhum. Né? É tudo muito dinâmico. Acontece uma coisa do outro lado do mundo, o mundo inteiro já está sabendo em 5, 10 minutos. Então, juntando essa questão da pandemia, com mais gente trabalhando online, mais gente trabalhando remotamente, e a questão da informação em si, dessa dinâmica da informação, de tudo estar muito conectado, tudo muito compartilhado, isso está deixando a mostra que as empresas realmente não estão preparadas e tem um prazo pequeno, especialmente as brasileiras, para se enquadrar uma legislação que, como tu disse ainda há pouco, está sendo forçada, né? Essa integração está sendo forçada. Então, não está muito longe da gente um filme que mostra que teve uma invasão a uma empresa que teve os dados vazados e venderam os dados. Não, isso não é longe da nossa realidade. A gente vê essas coisas acontecerem, especialmente aqui no Brasil, e o que resta é se preparar para isso e realmente proteger as informações que a gente tem, já que a informação é o bem mais valioso que as empresas têm hoje em dia. É o bem mais valioso, na verdade, do mundo conectado que a gente tem hoje, é a informação. Então, as empresas têm que dar esse devido valor a essa riqueza, né? Isso não é só para pequenas empresas, né? É importante que as pessoas saibam, para grandes empresas, né? É importante que as pessoas saibam disso, porque a gente vê, às vezes, na mídia, grandes empresas sendo invadidas, né? Mas isso não acontece só com grandes empresas. Eu vi um exemplo bem prático, um escritório de advocacia, que não era um escritório grande, e os dados foram roubados, né? E as pessoas estavam pedindo resgate, estavam pedindo dinheiro para devolver os dados, ou eles não iam devolver e iam vazar. Aí tu imagina o prejuízo para um escritório de advocacia, não só dos dados serem vazados, porque isso já pode gerar processos judiciais gigantescos contra esse escritório, mas também toda aquela informação perdida. Imagina que é um escritório que tem 10 anos de atuação, quantos processos, quantas informações tem no sistema desse escritório? E aí tu perder tudo, sabe? Perder todas essas informações que tu tem ali. Isso custa muito caro, né? Para uma empresa, para um escritório, para uma empresa, isso custa muito caro. E essa semana até estava conversando sobre isso, falando sobre esses vazamentos, e uma indenização dessas pode falir uma empresa, sabe? Então, às vezes a pessoa não quer gastar nesse momento, eu não quero gastar agora com isso, eu acho que é besteira, minha empresa é pequena, eu acho que eu não preciso, né? Então, acontece um vazamento, acontece uma exposição de um dado, um titular de dado vai lá, processa essa empresa, ganha uma indenização altíssima, e isso pode falir uma empresa, né? Então, isso é muito importante mesmo. E vale ressaltar que muitas empresas vão pensar em se enquadrar a LGPD para fugir de multa. Só que o que acontece é que a LGPD ela não prevê apenas multa, ela prevê suspensão de tratamento de dados de um percentual do banco, prevê que tu não pode tratar dados de tal cliente. Já pensou, uma empresa de médio porte trata
uma base de clientes de 40 mil pessoas. Vazou, digamos, os dados desses clientes, desses usuários. Daí a NPD, que é a instituição responsável pela proteção de dados, ela vem e joga uma suspensão de tu mexer com aquele banco de dados, aquela base. Daí o prejuízo é tão grande ou até maior do que uma multa aplicada pela LGPD. Então, a parte das sanções e punições, ela gira, é muito maior do que apenas uma multa de um percentual do faturamento anual ou de um valor fixo, mas ela vai também de suspensão ali do uso ou da atividade no mercado, que dá quase no mesmo ou até pior do que pagar um valor monetário. Acho que tem poucas sanções tão ruins quanto ficar inoperante, né? Não poder Exatamente. funcionar. Seria uma das piores. Imagino. Pessoal, a gente tá chegando ao fim aqui. Passou super rápido, né? Falei pra vocês aí que ia ser rapidinho. A gente tá quase meia hora aqui. Eu ia pedir para vocês deixarem talvez o último recado para quem está nos ouvindo, assim, talvez principais dicas, o que vocês recomendariam para o pessoal que está nos ouvindo, está começando, que já está implementando, dicas dos experts aí. Eu quero deixar assim um pensamento assim para ficar no ar, né? A gente analisa 2 perfis de empresário. A gente tem aquele perfil de empresário que pensa, isso aí não é para mim, não, eu sou pequenininho, como eu falei antes, né? E tem aquele empresário que entende, ele é consciente, e mesmo que ele seja uma empresa pequena, ele sabe que ele precisa se adequar. E aí, qual é o profissional que corre mais risco? Qual é o empresário que está correndo mais risco? É aquele que não tem ainda consciência de que é para ele, é para todo mundo. Então, o conselho que eu deixo a gente precisa ter essa consciência, é obrigado, tem que cumprir, é lei, não tem jeito, não vai dar para escapar. E vai gastar um pouquinho? Vai gastar um pouquinho, né, para adequar a empresa, para suprir tudo que a lei nos pede, mas isso é para evitar prejuízos muito maiores no futuro. Então, por favor, implementem. O recado que eu tenho para dar é que a implementação da LGPD não é de um mês para o outro. No caso, a gente já está trabalhando aqui, trabalhou o ano de 2020 todo, está trabalhando o ano de 2021, e a implementação é difícil, porque ela envolve justamente várias áreas, ela envolve um projeto grandioso. Então, não é, eu quero implementar LGPD e no outro mês já estou adequado. Não, isso não existe. É um processo complexo, porque envolve muita gente, envolve cliente, envolve usuário, envolve vários times dentro da empresa, porque o maior processo que tem para a implementação de LGPD é a identificação. É saber onde estão os dados, como é que acontece, por onde passa, para onde vai. Então, esse processo do data mapping, do gap, de identificação, para depois fazer a medição e fazer um plano de ação, esse processo é demorado, não vai de um mês para outro, são meses. Então, assim, as sanções e punições da LGPD são para agosto. A LGPD já está acontecendo, em alguns pontos dela, já estão tendo ações movidas pelo Ministério Público com base na LGPD. Então, se for para implementar e em agosto já está toda redondinha a empresa, tem que começar desde já. Senão não vai dar certo, vai passar o prazo e corre o risco da empresa sofrer as sanções que a gente comentou aqui, multa, suspensão e etc. Então, passe a identificar dentro da sua empresa o que está atendendo, o que não está atendendo, faça o mapeamento dos seus dados, veja o ciclo de vida dos seus dados e a partir daí, dessa identificação, você já vai fazer um plano de ação. Mas tem que começar já, senão não vai dar certo. Legal. Gente, muito obrigado, Cris, Lucas, super parceiros aí gravando esse episódio comigo. Acho que foi muito legal. Também. Espero que o pessoal que está nos ouvindo aí tenha conseguido aprender bastante e esteja disposto aí a começar, né? As minhas dicas implemente a LGPD e use máscara, né? É isso aí. Tem que se proteger no geral. Né? Se proteger, né? Tá bom então, pessoal. Bom, é isso. Então, agradeço a todos, né? Um abraço. Obrigado, abraço. Um abraço. Você acabou de ouvir Com Bluecast.
Acesse www.coblue.com.br.